A gente volta com o nosso bate-papo aqui sobre atendimento na odontopediatria com o nosso entrevistado, o Tiago Ferraz. A gente já trouxe aí, olha, ele terminou o bloco anterior com um recado, vamos reforçar o recado. Por enquanto, vamos evitar festa na hora de levar a criançada para o consultório. Vamos só com a mamãe, só com o papai, né? Deixa a criançada em casa, irmãozinho, priminho. Por enquanto, vamos deixar assim, que é pro bem de todos, né? Mais seguro para todo mundo. E aí, claro, a gente está falando, olha, gente, está retornando aos poucos. Alguns tratamentos acabaram sendo comprometidos mesmo por conta da suspensão até total de alguns tipos de atendimento. Só que, paralelo a isso, a criançada está em casa o tempo inteiro. E apesar da questão do pai, da mãe, tá ali, mas estão de home office. Então, assim, também precisam trabalhar. E aí acabam cedendo, né, a algumas solicitações, né? Porque, olha, a turma que eu conheço, que ficou com a criançada em casa, ó, suou a camisa aí nessa pandemia para dar conta. Não foi fácil, inclusive chamaremos mais uma vez Patrícia Pinatti para falar sobre esse assunto. Vamos ver se a gente traz uma mãezinha também. Porque, gente, o que eu acompanhei foi sufoco, foi sufoco. Sim. E aí a gente não para, às vezes, para pensar que nesse sufoco todo, para você acaba liberando, às vezes a criança está ali em casa o dia inteiro, vai lá, abre o armário, pega um biscoito doce, chocolate. O cuidado com os dentes. Exato. Então, é uma coisa que a gente vem orientando muito, principalmente pacientes odontopediátricos, que o que acontece? Teve essa quebra de rotina. Então, a criança era acostumada a acordar, tomar seu cafezinho da manhã, escova os dentes, vai para a escola, chega, almoça, escova os dentes de novo, depois vai para uma aulinha de natação, alguma coisa. Então, querendo ou não, tinha essa rotina onde ela tinha os intervalos onde ela tomava seu banho, escovava os dentes, então tinha uma alimentação mais restrita. Hoje em dia, com essa quebra de rotina, a criança passa muito mais tempo em casa, então tem um alimento ali em livre demanda, então tem um docinho livre demanda, o chocolate, o sorvete, o lanchinho fora de hora. Isso acaba prejudicando, por quê? Porque não há higienização logo após a alimentação da criança, né? Então ela passa muito mais tempo com aquele alimentozinho na boca, formando aquela placa bacteriana, né, que futuramente vai se tornar a lesão cariosa. E isso acaba prejudicando muito, porque ela não tem mais esses horários onde ela acorda, vai para a escola, escova os dentes, etc. Hoje em dia, basicamente, as mães relatando que as crianças só querem escovar os dentes ou quando acordam e aí antes de dormir. E aí que mora o perigo, é ir para a cama sem fazer essa escovação, é passar esse intervalo bem grande sem escovação. Então, uma coisa que a gente vem reforçando muito em consultório é para a mãe começar a regrar esses intervalos de tempo como a fazia antes, né? Então, apesar da criança estar em casa, estar de quarentena, estar isolada, a gente sabe que isso aí gera muita ansiedade, principalmente para os pacientes infantis, tentar determinar horário do lanchinho, horário de escovar os dentes, né? Até porque, olha, às vezes essa criança, às vezes não, na maioria das vezes a criança segue o hábito do pai e da mãe, que toda hora vai ali para a cozinha, isso é fato. Nessa quarentena aí o caminho mais feito, né, foi o caminho para a cozinha, porque o próprio home office, você fica muito tempo em casa, você tende realmente a comer mais, né? E você não consegue manter, é mais difícil você manter a dieta. Mas uma coisa que ficou bem clara é a necessidade, mesmo durante esse período da pandemia, de você manter o planejamento, de você manter uma rotina. Isso vale para você, isso vale para a criançada, mas olha, tem que dar exemplo. Não adianta que você não vai conseguir fazer a criança seguir um exemplo se você está o tempo inteiro ali comendo besteira indo para a cozinha. Como você mesmo falou, os pais estão de home office, então é uma sobrecarga maior. A gente sabe que demanda muito deles, né? Porque eles deixam de ser só pais para ser pai, trabalhador, e aí trabalha aqui em casa, tem que ser professor. Então são diversas funções que são atribuídas para os pais nesse momento, para o responsável. E a gente sabe que é difícil, mas aí tentando regrar esses horários do lanchinho, da higienização oral, a criança não vai ter muitos problemas durante esse período de isolamento social, né? Então, regra, manter a rotina não só de atividade, mas também de higienização, né? E, felizmente, vai ter que ter um controle maior, não vai estar podendo ceder o tempo inteiro. A gente sabe que não é fácil, né? Porque às vezes você está ali, às vezes até numa videochamada, né? Porque muita videochamada muito frequente. E é muito difícil para um pai, para uma mãe que está acompanhando, está passando por esse período e está de home office, que tem criança em casa. Gente, às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, e aí tem filho pequeno. E aí não é só questão
do barulho, é que às vezes você tem que ficar em alerta, você não dá para dizer, olha, eu vou passar 1 hora de videochamada, e aí eu largo tudo e aí vou ver, já vai estar no prejuízo, né? Exato. E a questão da orientação, assim, dos próprios pais, né? Porque às vezes os pais relatam, porque ele que faz, sempre eu pergunto no consultório, quantas vezes é feita essa escovação? 3 vezes, tio. Quem faz essa escovação? É a criança ou é o responsável? Ele que faz. Não, então os pais, a criança ela não tem essa autonomia, ela não tem esse desenvolvimento para fazer essa escovação correta. Então, mesmo que a criança faça essa escovação, tem que ser supervisionada, tem que ser fiscalizada, tem que ver se está sendo uma escovação bem feita, uma escovação eficaz, né? Então, ficar no pé também isso é um alerta. Então, a criança vai fazer a escovação, tem que dar uma supervisionada para ver como é que está. Então, os recados estão todos aí, tá? Olha, pai e mãe precisa estar orientando, precisa estar fazendo mesmo essa escovação, tá? Não é porque está dentro de casa que vai pular, tá, a escovação. Exato. Tem que manter, a rotina da escovação. Tem que manter. Quantas vezes por dia, pelo menos? Pelo menos 3 vezes. Vamos tentar, né? Vamos tentar 3 vezes por dia. Já sabe, vai ao consultório, mas só uma acompanhante, tá? Olha, é uma nova realidade por enquanto, daqui a pouco vai estar tudo normalizado. Com fé em Deus. Muito obrigada, Tiago, pela presença aqui no programa de Utilidade Pública. Muito obrigado, agradeço a vocês. Então, estão aí todas as dicas, você sabe, você pode assistir quantas vezes você quiser essa entrevista aqui com o Tiago Ferraz e também a entrevista que a gente também já fez hoje, já trouxe para você com a nossa psicóloga e psicanalista, Patrícia Pinati. Tem muita dica bacana, tá? Muita avaliação legal nesse bate-papo, vale a pena dar uma conferida, tá? Você que tem idoso em casa, você tem criança em casa, você que está achando que, olha, peraí que as atividades estão sendo liberadas, já posso ir para a rua, tá tudo liberado. Não é assim. Acompanha lá, se você não conseguiu a entrevista com a nossa psicóloga e psicanalista, que você vai conseguir entender mais ou menos como é que deve ser aí, seguir a orientação de Patrícia Pinati. Não sai daí.